nós temos 230 guardas e atendemos 547. O número das nossas ocorrências vem caindo pela metade. E eu posso te trazer o número de atestados médicos, por exemplo, desse mesmo período. Em 2013, em janeiro, eram 61 atestados médicos, dado por 18 servidores, e agora em 2021 são 196. Um crescimento exponencial. A nossa condição de saúde, ela influencia muito no nosso trabalho. E o que eles não percebem, qual que é a economia burra que eles estão fazendo? Quando o guarda acaba ficando afastado, eu tenho aqui, por exemplo, 24 colegas que se afastaram para tratamento de saúde e mais 12 para acidente de trabalho. Eles recebem pela Previdência. E aí eles falam para nós que eles estão fazendo isso para tentar fazer um caixa maior da Previdência para que eles consigam pagar os servidores. Só que esses servidores, mesmo não sendo aposentados, recebendo da Previdência, ele está tirando dinheiro da onde devia estar entrando. Então essa economia acaba sendo uma economia burra. E por que eu falo isso? Os nossos números vêm caindo, nossos números de atendimentos, e aquela fala que o Lee acabou fazendo que a guarda tem que ser extinta, na verdade nós já estamos extintos. Porque hoje, por exemplo, na escala de serviço nossa, dependendo do final de semana, nós temos 40 guardas para distribuir em 4 turnos, ou seja, 10 guardas por turno. E aí a gente não consegue dar atendimento para a população que precisa. Isso eu estou falando para você hoje. Agora você imagina que eu tenho 45 anos e vou ter que trabalhar até os 65. Eu não vou conseguir dar o atendimento que a população precisa. Essa é a nossa preocupação. Você traz esses dados que são estatísticos aí, que merecem uma consideração maior aí por parte da sociedade, do poder público. Os professores, os educadores também fazem contas de que aquelas profissionais que ganham menos e que são submetidas a um trabalho mais exigente, inclusive fisicamente, como merendeiras, zeladoras das escolas, em alguns casos poderão ter que trabalhar 10 anos a mais para se aposentar. Uma condição muito ruim, Paulo. É uma condição muito ruim. Pensando nesses exemplos, assim, nessas circunstâncias assim, que a gente está falando, qual que seria o caminho correto para essa reforma acontecer, pensando que também é verdadeiro aquilo que o poder público afirma, que não há o caixa nesse momento para suportar os compromissos aí que estarão vencendo e os futuros compromissos previdenciários com os servidores, né? Então, qual é o caminho que se pode apontar, na sua opinião, Tony? Bom, primeiro que os números que são trazidos pelo poder público, a gente não tem eles como verdadeiros. A gente não sabe se a situação que está sendo nos apresentada, ela realmente é aquela situação. Quais, por exemplo? Não, a situação do cálculo atuarial, certo, que fala sobre esse... Que é decisivo para esse debate, sim, né? Claro. Então, assim, nós não temos certeza disso, né, se esse cálculo é o correto. Agora, assim, o que o município deveria ter feito é propor um debate maior, um debate melhor, para que a gente não prejudicar, todo mundo vai ser prejudicado, e pagar a conta nós vamos ter que pagar. Agora, da forma com que o município vem fazendo, ou o discurso que tem fazendo, esse discurso não é verdadeiro. É meio uma apologia ao caos. Olha, se a gente não fizer a reforma da Previdência agora, o município vai quebrar. Isso. Você não corrobora, você não aceita esse discurso como verdadeiro? Não, porque tem outras medidas que ele pode acabar tomando, né, que podem contribuir para que chegue no aumento de caixa, ou que esse dinheiro vá para a Previdência dos servidores. Por exemplo, o município de Foz do Iguaçu tem mais de 2.000 imóveis, tem lá um imóvel na rua Andradina, por exemplo, que vale 2 milhões de reais. O município pode botar esse terreno à venda, e essa parte dessa venda pode vir para o caixa para ajudar a fazer o pagamento. O que acontece é que nós temos 2 fundos, Paulo, e essa parte que não atrapalha. Por quê? Porque no fundo financeiro do qual eu faço parte, não entra mais dinheiro, porque não tem mais servidores. Então, o fundo ele é sustentado por servidores que estão da ativa, que ajudam a pagar os inativos. E esses estão no fundo previdenciário. O fundo financeiro não se tem mais dinheiro. Então a prefeitura tem que passar nós, do fundo financeiro, para o fundo previdenciário.
Isso vai dar problema no fundo previdenciário? Claro que vai. Então vai ter que aumentar aporte, tem várias outras medidas que podem tomar antes de chegar uma situação drástica igual você tem comentado. Uma das questões aí que o município sempre, né, o gestor público sempre se apega aí é a questão do limite prudencial da lei de responsabilidade fiscal, que é aquele limite exigido, né, com gasto com o pessoal, né? Você não acha que está na hora de se debater seriamente a redução das tais indicações políticas, dos quase 300 cargos em comissão que a gente tem, para fazer uma radiografia do que é necessário, sem desconsiderar o trabalho que boa parte dessas pessoas fazem, mas já que estamos nesse limite, nessa situação apresentada como limite pelo poder público, não está na hora de falar sobre isso? E aproveitando, ao elevar a sua parte da contribuição que o município propõe de elevar de hoje de 15% para quase dobrar isso, 28%. Né? Elevar a 28%, isso também não afetará o limite prudencial aí da lei de responsabilidade fiscal, e não é um presente de grego para as próximas administrações aí? Tony, como que você analisa tudo isso? Bom, com certeza o próximo administrador vai ter condições um pouco mais ruins, porque ele não vai ter dinheiro para fazer tanto investimento até que essa conta seja paga. Agora, assim, se você prestar atenção, quando é apresentado o orçamento do município, você vê lá que o orçamento do município em salário dá 700 milhões. Um número muito alto. Só que assim, a gente não sabe o que está lá. Desses 700 milhões, quanto que é para pagar os funcionários? Quanto que é para pagar... quanto é para pagar os comissionados? Quanto de gratificação tem lá? Quanto de hora extra tem lá? Ninguém sabe. Então, essas informações que deveriam ficar claras para nós. Porque é fácil eu chegar e falar que eu estou dentro do limite prudencial, que o meu limite está estourando, se eu não apresento a conta. Por exemplo, falam que vai faltar dinheiro para fazer investimento. Na Secretaria da Guarda, o nosso orçamento tem contingência. É previsto no orçamento, a gente não gasta esse dinheiro, volta para o caixa da prefeitura. E aí faltam ainda estruturas nossas, por exemplo, vou te dar um exemplo assim. Hoje, por exemplo, nós não temos um software para fazer o gerenciamento das nossas ocorrências. A prefeitura está tentando fazer alguma coisa para nós, mas nós não temos essa parte. Isso é desde 2015, Paulo. Mesmo a gente tendo uma secretaria da tecnologia em Foz do Iguaçu. Eles têm colaborado conosco, têm se esforçado ao máximo, mas ainda não chega a contento. Né? E aí, sem essas informações, fica muito difícil de fazer planejamento, fica muito difícil de fazer projetos, porque eu preciso dessas informações. Tony, a gente ouve muita reclamação, e é sensata e é razoável por parte do funcionalismo, por parte das entidades dirigentes aí, desse a toque de caixa, né? A toque de caixa, entre as palavras dos sindicatos aí da reforma. Como você mesmo cobra aqui, é necessário mais debate, isso é justo e razoável. Por que a administração demorou tanto para debater esse assunto com profundidade, né? Sabendo aí que você menciona o prefeito é servidor público, conhece esse problema de caixa lá de trás, desde que ele ingressou na política lá como vereador, ele já foi vice-prefeito, ele é prefeito reeleito, né? Por que agora, nesse momento, por que esse atraso no debate? Talvez, né, até deixando só uma situação mais difícil de se negociar, de se chegar a um entendimento, de chegar a uma solução que seja viável para todos, para os funcionários, para a administração e para a cidade também. Isso é até engraçado, porque houve um momento lá atrás, esse momento acho que era em 2004, onde a Câmara de Vereadores debatia para que a Prefeitura fizesse um aporte maior dentro do Fundo de Previdência. Há quase 20 anos. E naquela época eles falaram, não precisa, que o fundo não tem problema. Então, assim, aquela atitude mal pensada lá atrás, nós estamos pagando o preço hoje. E, assim, ele não quer fazer o debate. Ele quer simplesmente passar e quer botar isso na nossa conta. E o servidor tem essa noção e nós estamos propostos a ajudar a pagar a conta, porque a gente sabe que não vai adiantar me aposentar se não ter dinheiro para se aposentar. Agora,
Vamos debater melhor para ver de onde a gente pega recurso, para ver de onde a gente chega num número que não seja nem muito prejudicial para a prefeitura, que ela não fique sem dinheiro para fazer os investimentos que ela precisa e que o cidadão precisa, mas que eu também, em contrapartida, consiga prestar um serviço dentro dessas limitações com qualidade. Porque não adianta, igual, a gente já foi a melhor guarda do Brasil, hoje a gente não é nem a 5ª melhor guarda do Paraná. A gente não consegue trabalhar. Mas não consegue trabalhar porque essas condições de trabalho, com o passar dos anos, vai se perdendo qualidade. Uma das questões que os servidores pedem nesse debate é que a conta do cálculo atuarial, que é decisivo no debate, seja feito por um auditor, um especialista independente, né, justamente para trazer luz aí e se entender perfeitamente qual que é essa equação aí, né? Nós teremos uma reunião na segunda-feira na Câmara de Vereadores, onde a Prefeitura nos apresentou alguns números e nós passamos para que uma empresa independente faça parte dos cálculos atuariais, para que a gente tenha realmente a noção do que a Prefeitura está falando, ver se aquilo condiz com a verdade e também, como a Prefeitura pediu, quer dizer, a Prefeitura não, os vereadores pediram para que a gente fizesse uma contraproposta, o nosso cálculo atuarial da contraproposta também vai estar nessa apresentação que nós vamos fazer segunda-feira para os vereadores na Câmara. Muito bem, então, para a gente atualizar agora, vocês vão levar essa conta, vocês vão levar essa proposta segunda-feira para os vereadores e depois qual que é o trâmite disso? Tem alguma chance desse projeto caminhar ainda neste ano na Câmara de Vereadores, dado todos os acontecimentos? Inclusive, eu coloco esse ingrediente político, que ele é simbólico, né, mas talvez não seja prático, da eleição da Câmara de Vereadores. Como é que vocês estão avaliando esses movimentos lá dentro do Legislativo? Paulo, o nosso Legislativo é uma caixinha de surpresa. Assim, eu não sei o que vai acontecer realmente. Agora, sim, o que eu posso garantir, o que nós, enquanto sindicato, enquanto associação, que a gente pode garantir é que nós vamos passar as maiores informações possíveis para que os vereadores tenham uma noção, e essas informações serão informações técnicas, porque daí a questão política é decisão eles que vão tomar. A responsabilidade aí de decisão aí é deles como representantes da população, né, que deveriam de expressar em seus votos o interesse da coletividade, certo? Mas isso não aparenta. Por exemplo, volto a dizer, a Prefeitura apresentando um texto novo. Nesse texto novo, devia estar lá, por exemplo, a nossa questão da nossa aposentadoria dos guardas municipais especial. Né? Existe quando foi feita da PEC 103, todo mundo que recebia periculosidade ou corria risco de vida virou em atividade policial porque a União tem polícia, a União não tem guarda. Ah, mas aí entra na discussão, mas guarda é polícia, não é polícia? Tá bom, então eu não sou polícia. Os vigilantes têm aposentadoria especial. Então veja, eu tenho os polícias e tenho os vigilantes. E aí eu não consigo me aposentar nem como policial e nem como vigilante. Há um hiato nessa norma. E a ideia é trazer o máximo de informações para os vereadores, para que eles façam essa parte, para que eles tomem a decisão que vai ser política. Então, por exemplo, se você me falar das merendeiras, o SISMUF está fazendo todo o levantamento para ver quanto essas pessoas vão ficar a mais, como é que vai se dar esse impacto nesses servidores. O pessoal da educação está fazendo isso com os professores. Então, todos nós estamos fazendo a nossa parte técnica para que a decisão política seja mais ajustada. Bem, Tony, para a gente terminar, eu gostaria que você explicasse, meio que se falou aí nessa disputa de narrativas, de que os guardas municipais queriam uma previdência só para si, só para sua categoria. Explica para a gente a diferença do que vocês estão pedindo exatamente. Vocês querem esses componentes de previdência especial para a categoria, dadas as especificidades de vocês. O que representa isso na prática? O que representa isso na prática é que nós vamos se aposentar com uma idade diferenciada, ou seja, no máximo aí 60 anos, uma idade boa para que se aposentar, com 25 anos de contribuição, que também dá uma diferença, né? Então, assim, seriam essas duas situações. Na verdade, a gente não quer nada de diferente. Por exemplo, assim, essa mesma condição é dada
para quem trabalha com agentes nocivos, para quem recebe insalubridade. Tanto é que os municípios não entraram na reforma da Previdência na 103, lá na questão do Temer. Por quê? Porque foi entendido que o município tem alguns servidores ou tem alguns tipos de servidores que não se encaixam no quadro da União, e por isso foi deixado ao município que ele fizesse essas regulações devido às suas especificidades. Então, cada categoria, conforme a sua especificidade, ia ter uma aposentadoria especial. O que não pode fazer é dar uma aposentadoria diferente para os guardas, devido a gente receber periculosidade, e não dá para o pessoal da saúde, por exemplo, que recebe insalubridade. Então, o município tem que fazer a regulação de toda essa questão de quem recebe insalubridade, de quem recebe periculosidade, de quem mexe com agente nocivo, né, tem o direito dessa aposentadoria diferenciada ou especial, que chama. Correto. Tony, o debate segue, a gente deseja sorte aí a vocês, que se chegue aí a um bom termo nessa discussão, que ela seja o mais pública, como você falou, à luz dos dados técnicos, como você falou, e que a gente chegue a um bom termo aí para os servidores públicos municipais que contribuem, que já deram a sua cota de contribuição recente, aí, elevando o percentual de desconto agora há 2 anos em 2%, e que a cidade também saia ganhando aí, para que a gente não tenha aí as finanças públicas comprometidas, né? Às vezes aí uma reforma meio atropelada pode significar um comprometimento aí das possibilidades de investimentos futuros para a cidade. A gente agradece muito a sua presença e deseja sorte novamente nesse debate e deixa para você fazer a sua palavra final ao nosso ouvinte. Bom, primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui, né? Vocês sempre são muito colaborativos de deixar a gente tentar explanar. Pena que o tema é muito complexo e o período que a gente tem que se explicar aqui é muito curto. E talvez eu tentei passar de uma forma mais fácil possível, mas essa não é uma situação fácil. E eu só espero que a gente está mexendo com várias vidas e projetos de vidas. E que essa decisão seja a decisão mais acertada possível. Então, assim, os servidores eles não querem ser beneficiados, a gente quer tomar uma decisão mais ajustada. A gente não quer prejudicar a cidade, mas também não quer ser prejudicado. Seria isso. Correto. E vocês sendo prejudicados, a cidade também é prejudicada, simples assim, porque a cidade é movida aí pelos serviços que são prestados aí nas suas instâncias, né? Seja na sala de aula, seja na viatura da guarda municipal, do vigilante patrimonial, na área administrativa, no meio ambiente, no hospital, enfim, são áreas aí que tratam, né, que são servidores que tratam, que cuidam da vida de todos nós iguaçuenses. Por isso, vale nessas horas, Moacir, aquela máxima, né, de que caldo de galinha e uma boa conversa não faz mal a ninguém, né? Então é possível sim esticar um pouco esse assunto, se debater plenamente, se debater amplamente, se buscar aí uma tentativa de consenso, fazer todas as contas que são possíveis e necessárias de serem feitas, e principalmente, né, eu acho que o Tony traz aqui algo que é fundamental para nós que não somos servidores públicos, mas que somos moradores das cidades, pagadores de impostos, esperamos ou deveríamos esperar dessa conversa, que seja apresentado também toda essa conta da prefeitura, quanto se gasta com funcionalismo, quanto que se vai para aqueles cargos que são políticos, o que da máquina está sendo desperdiçado, né? Agora a gente tem notícias aí de equipamentos comprados, equipamentos de alta complexidade comprados e encaixotados no hospital municipal, enfim, a gente precisa discutir a gestão como um todo, o momento da administração, as contas da administração, a redução de impostos, como é anunciada pela prefeitura, para dizer também como um argumento da reforma da Previdência. Por que se reduziu? Por que a gente não fomenta mais empresas, mais investimentos na cidade? Enfim, deve ser um debate pensando na cidade como um todo, e não apenas apenas sem reduzir, né, mas não se deixando circunscrito a esse debate da reforma, porque aí a gente vai apontar talvez para o lado errado e deixar as coisas passarem, e isso vai replicar em outros problemas futuros, e a gente vai perder o momento de debater questões cruciais para a nossa cidade, Moacir.
Muito bem, obrigado, Tony, pela sua presença. Como você disse, né, são projetos de vida que estão em jogo e o pessoal trabalhou para ter uma aposentadoria digna. O Percy Lima está conosco através da página do H2Foz e diz o seguinte: o internauta sempre tem sua opinião por aqui. Por pura irresponsabilidade dos prefeitos, é fácil acertar esse problema, basta querer. Marco Zero, onde tudo começa.